Caríssimos amigos do programa Lendo Livros Espíritas, através da sintonia da emissora do bem, www Rádio Fraternidade, aqui estamos nós mais uma vez para continuar a sequência da nossa leitura do livro Nas Voragens do Pecado, psicografia de Ivone Amaral Pereira, pelo espírito de Charles. Estamos lendo, ou vamos iniciar hoje, exatamente o capítulo 4 da segunda parte do livro, onde Charles o intitulou O Anjo das Trevas. Como se recorda, nós encerramos o programa, a leitura do capítulo 3, aonde aconteceu a festividade para a apresentação de Ruth Carolina, travestida no papel da nossa querida amiga de Lavigne, aonde, depois daquelas festividades, houve um fato interessante, assaz perigoso para Ruth, que um dos presentes na festa a reconheceu, e agora começava-se o martírio e o sacrifício da própria Ruth de Lavigne. O título, então, do capítulo 4, O Anjo das Trevas, é narrado da seguinte forma pelo espírito Charles. Na manhã daquele mesmo dia, passara-se um fato singular que não desdenharemos relatar. Atendendo aos deveres de militar, muito embora já os houvesse limitado sensivelmente após as bodas, Luís de Narbonne passava as manhãs fora de casa algumas vezes durante a semana. Sabedora de tal particularidade, porquanto as pessoas temerosas de perseguições se devem à preocupação de tudo observar, a senhora de Alambert, depois de alguns dias de ansiosa expectativa, à espera de uma oportunidade mais favorável, escolheu exatamente essa manhã para se apresentar à antiga discípula, a título de visitá-la após o enlace matrimonial. Mas, em verdade, estaria ela procurando desincumbir-se de importante tarefa, certa de que o conde se encontrava ausente. Blandina nutria a mais absoluta aversão pelo senhor de Narbonne, o que, examinando-se os fatos, seria justificável. Todavia, longe estava de aplaudir qualquer gesto vingativo contra esse perseguidor dos seus irmãos de crença, e no íntimo de sua alma, já inclinada ao progresso moral, perdoava-lhe por amor ao Evangelho ao qual respeitava e cujas leis quisera levar em consideração. Dirigindo-se ao palácio Narbonne, sobraçava pequeno volume que procurava ocultar sob a capa ampla. Recebida afavelmente por sua antiga aluna, foi direto ao que pretendia. Senhora, veio da parte de Sua Alteza o príncipe Frederico de G, que desde alguns poucos dias se encontra em Paris, esperando oportunidade para se comunicar convosco, e vem para vos oferecer préstimos na emergência difícil em que vos colocastes, atendendo aos projetos de vingar os nossos mortos queridos. Gregório foi a Baviera, informando-o detalhadamente das ocorrências cruéis. O príncipe tivera notícia dos acontecimentos muitos dias depois do morticínio, e afiançaram-no que havíeis falecido no castelo de Lavigne, minada pelo desespero, razão pela qual não correu ao vosso encalço, senão agora, quando tudo se esclareceu. Aqui tendes a missiva que vos envia, e mais esse volume contendo disfarces que julgou necessários.
Ruth Carolina tomou a carta e o volume e leu emocionada. Eis-me aos vossos pés, Mademoiselle de la Chapelle, rogando-vos o cumprimento da promessa firmada por nossos pais, ou seja, pronto para vos desposar, como desde nossa infância fora projetado por nossas famílias. Há bem poucos dias, eu soube que ainda pertencíeis a este mundo, quando me inteirara dos trágicos sucessos que vitimaram a vossa família. Dirigi-me então a La Chapelle, sendo informado que então, que havíeis falecido em Lavigne, sendo esta a causa única de não vos ter procurado a tempo de evitar a crítica situação do momento. Vinde comigo para o nosso castelo da Baviera. Tereis uma pátria que vos agasalhará com amor, tereis novo lar, um esposo dedicado, pois eu vos amo desde muito. Amigos que vos consolarão também estarão à sua disposição, fazendo-vos esquecer o mal passado. E liberdade para continuardes a vossa fé, que também é a minha. Esquecei a França e as lágrimas que aí choraste pela paz que vos oferece o meu coração amigo e respeitoso. A jovem condessa sorria ao atirar a cartas às chamas que crepitavam na lareira, exclamando para a Blandina que esperava em silêncio. Esse caro Frederico aparece em ocasião mais do que oportuna. Eu tencionava mesmo pedir-lhe asilo caso escapasse daqui. Diga-lhe, Blandina, que aceito. Aceito tudo, partirei com ele, mas que esteja a postos esperando por mais alguns dias. Poderei partir a qualquer momento ou jamais partirei. Se o que pretendo ocasionar minha morte, ou se me encarcerarem nas masmorras da Bastilha ou nos segredos do Louvre. Fui informada pela própria rainha de que existem terríveis subterrâneos entre os alicerces do seu grande palácio. Que importa? Gregório informou o príncipe de tudo, mademoiselle, disse Blandina por sua vez. Ainda bem. Assim não terei o trabalho de explicar a razão de toda essa comédia. Sim, irei, Blandina. Irei, se por acaso sobreviver. A comédia já me cansa. As circunstâncias complicam-se. Este casamento não estava nas minhas previsões e dificulta minha ação. Sou, da verdade, uma pobre prisioneira do despotismo horroroso do meu senhor e esposo. Desconfio muito de Catarina, que preparou essas bodas com muita arte. Ela deseja que, além de Narbonne, eu a livre de mais 2 ou 3 cavaleiros que a incomodam. Mas creio não convir a mim tal servilismo. A arte mais difícil agora é enganar Catarina, porquanto nossa rainha definitivamente não me ama. E certamente me estenderá suas garras de muito mal, caso ela desconfie de mim. Eu não quero assassinar ninguém. Sabes disso? Não quero e não posso matar ninguém, porque o mandamento da lei proíbe matar. Mademoiselle, disse Blandina condorrida, vós não sois má. Estais apenas alucinada, desorientada. Esquecei aquele nefasto juramento que nenhum valor terá diante de Deus, visto se achar fora de sua lei. E vamos partir já, imediatamente, agora. Não há nenhuma guarda do palácio, e eles não desconfiariam se vos visse sair agora. Talvez poderia dizer que iria visitar a igreja, por exemplo. A carruagem de Lavigne, com os brasões retirados, graças à providência de Gregório, está à vossa porta, passando por minha.
Sua Alteza disfarçada em burguês comerciante. Gregório, então, levaria a boleia. Sim, minha querida preceptora, eu irei. Mas primeiro hei de ferir de Narbonne, despedaçar-lhe a vida e o coração, como ele fez com a perda do meu ser amado. Tal como ele próprio fez a mim e a pobre Otília, que também foi sua vítima. Blandina então repetia: perdoai, mademoiselle, perdoai e obtereis a paz para o seu coração. Buscai consolo no amor de Deus, pois este é o ensinamento do nosso santo Evangelho, pelo qual todos fomos perseguidos ou massacrados. Oh, repetia retrucando Ruth Carolina, não irei derramar sangue, dama Blandina. Esteja sossegada. Sou demasiadamente frágil para tal cometimento. Minha Otília, disse, lembra-se? A senhora estava presente. A dissimulação é a arma da mulher mais poderosa do que a espada dos cavaleiros. Vá, minha Blandina, e diga ao meu Frederico que aceito, que me espere ainda um pouco, se é que realmente me quer, já que desde a infância me espera, e mande-me Camilo, necessito dele para certos desempenhos graves. A dama Blandina, retirou-se pensativa e sucumbida, participando ao nobre alemão Frederico a resolução irrevogável da voluntariosa menina. E Frederico, fiel a um compromisso de honra, como a uma terna afeição do coração, aqueceu em esperá-la, acabrunhado ante a sombria expectativa dos acontecimentos. Fizera alugar uma água furtada pelas imediações, transformando-se em mercador burguês, e com seu criado, que outro não seria senão Gregório, aguardou pacientemente, temeroso pelo que sucederia à sua formosa noiva de criança. Meia hora depois, Camilo chegava e ela o tomava a seu serviço. Atarefado e confiante, ao demais, ausente no momento de Narbonne, de nada desconfiara. Após o almoço, chegara então Monsenhor. Sua conferência com a jovem renana foi longa e discreta. Ele falara com mansidão e carinho, nada lhe reprovando nem interrogando, apenas declarando que descobrira tudo e pedindo-lhe que se ausentasse de Paris, que a deixasse em paz e que deixasse em paz o infeliz de Narbonne, que fugisse dele, que fugisse do palácio, que se ausentasse definitivamente da França, e assim tudo voltaria ao normal. Ele, Monsenhor, até protegeria a sua fuga, dar-lhe-ia a máxima garantia, interpondo-se entre ela e o crime que pretendia praticar, para que nenhuma consequência a atingisse. E consolaria Luís de Narbonne na sua dolorosa decepção. Ruth Carolina silenciava, baixava a cabeça, cruzara as mãos sobre os joelhos e ouvia, enquanto lágrimas desciam dos seus olhos, inundando-lhe as faces. E Monsenhor repetia baixinho, para que as próprias paredes se apossassem das palavras que proferiria, revelando-as aos criados persuasivo paternal. Não sei, pobre filha, quais os teus planos ao representarem um drama
tão arriscado para ti próprio. E nem tampouco te pergunto. Presumo tratar-se de uma vindita contra esse pobre Luís, que se tornou subitamente louco de amor por ti. Dou-te razão. Sofreste um inominável martírio com o desaparecimento dos teus. És, porém, uma criança infeliz, que não conta sequer 20 anos de idade, que necessita voltar-se para Deus, a fim de lograr consolo e paz para o prosseguimento da existência, e em cuja fronte angelical não assenta bem o estigma do crime. Perdoa, Luís, minha filha, o mal que te causou, eu te suplico. Peço com minha alma prostrada diante de ti, porque eu amo Luís, ele é meu filho. Eu o embalei e o criei desde pequenino, como melhor não o teria feito a sua própria mãe, que ele nem chegou a encontrar, debruçada sobre o seu berço, e não queria vê-lo sofrê-lo, nem queria perdê-lo. Perdoa, porque fique certa, se te conhecera antes do malsinado dia de São Bartolomeu, ele se teria detido ante as ordens da própria Catarina de Médicis. Perdoa-lhe e rejubila-te se é que lhe desejas mal. Doravante, ele será um desditado, para quem a felicidade não mais será possível. Vai, vai, eu protegerei a tua fuga. Se eu partir, dizia ela a Monsenhor, Luís sucumbirá de dor. Repito a você que eu o consolarei. Estou certo de que se conformará e aprovará a tua retirada em sabendo toda a verdade, quando mais não seja por temor a Deus e no intuito de evitar as iras de Catarina contra ti. Entre vós ambos existe toda a família crucificada sob sua responsabilidade. Vossa união é impossível, é um crime. Engana-vos, Monsenhor. Na verdade, se eu partir, ele também partirá como louco à minha procura, ou não me deixará partir. Luís não mais conseguirá viver sem mim. Não o creias, filha. Ele é altivo, orgulhoso, um homem honrado, que não se diminuirá aos próprios olhos. Pequena pausa pesou sobre ambos. Ruth chorava, torcendo as mãos, e Monsenhor insistiu. Então, o que resolves? Ela caiu de joelhos, trêmula e desesperada, e quem a visse humilde e desolada, desfeita em lágrimas, acreditaria tratar-se de uma alma sincera e sofredora, a quem se deveria amparo e compaixão. De súbito, exclamou, Senhor, tende compaixão de mim. Ouvi-me, protegei-me. Sim, vim a Paris com o intuito de assassinar Luís de Narbonne, a quem responsabilizo pelo trucidamento de minha família. Não tive, no entanto, forças suficientes para atingir o alvo que trouxera. Um acontecimento anormal, um fato certamente inspirado pelo inferno, que me vem perseguindo, sobreveio entre mim e os meus vingativos projetos. Senhor, diante de vós encontra-se uma mulher sacrílega, que deveria expirar na forca ou na fogueira. Ai de mim! Bem cedo compreendi ser impossível a vingança, porque amei o próprio algoz de minha pobre família. Amo Luís, amo o Senhor. Eu não tenho força para castigá-lo e nem abandoná-lo. Perplexo, o velho sacerdote retrucou impressionado. Mas tal sentimento é com efeito impossível, sacrílego. Está fora da natureza humana e teu dever é renunciar a ele o quanto antes. Luís é meu filho pelo coração,
e eu o quero acima dos bens deste mundo. Mas a realidade ordena que se reconheça que entre vós ambos, separando-vos, não apenas a diferença da fé existe, mas também uma caudal de sangue, o sangue sagrado de teus pais e irmãos. Somente vos cabe, portanto, um dever: renunciar. Por isso mesmo reitero a minha súplica, para que a bem de ti mesma, a bem dele próprio, a bem da salvação das vossas almas, partas para sempre separando-te dele. Encarrego-me de participar a tua partida, a fim de que nenhuma desdita mais venha a suceder. Eu saberei amparar Luís, dando-lhe conhecimento eu mesmo ainda hoje, agora, do que existe de fato. Ergueu-se paternalmente com atenções e solicitudes, fazendo-o assentar-se, depois do que, observando-a mais serena, lhe disse: sim, você deve partir. Providenciarei hoje meios para o teu transporte. A jovem pareceu vacilar ainda, demonstrando aflição, mas de súbito ergueu-se resoluta. Está bem, monsenhor. Partirei ainda hoje. Atenderei vossos arrazoados, que sei partir de um sábio e de um santo. E prometo não fazer correr sangue de Luís. Partirei, perdoando-lhe para que Deus me perdoe e me console nos dias futuros. Mas antes, quisera eu ainda ver o pobre Luís e pedir-lhe por minha vez que também me perdoe. Monsenhor tomou-lhe então a cabeça e beijou-a na fronte, retirando-se em busca do pupilo, não porém, sem murmurar comovido. Apressemos este desenlace. Uma situação assim, insustentável e dramática, deverá decidir-se com presteza. Saberei confortar o meu filho. E assim, amigos, lá ficou Ruth Carolina pensativa. Estávamos chegando no momento decisivo de sua própria vida, onde deveria começar o seu martírio, o seu sofrimento, aonde ela deveria, não obstante o desejo de ódio e de vingança, lamentar por ter se permitido a tal cometimento. No próximo programa continuaremos lendo este capítulo, que tenho certeza irá dar uma definição melhor na história de Ruth Carolina e de Luís de Narbonne. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.